Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tá. Hoje eu pretendo passar para vocês aí o conceito de herança, tá? Herança é relacionada aí à orientação a objeto, tá? Nós utilizaremos aí o programa Visual Studio para estar fazendo na linguagem C Sharp, tá bom? E aí eu vou estar passando para vocês como funciona o passo a passo e o motivo, o porquê que nós utilizamos a herança, tá? Antes de a gente ir direto para a prática, vamos analisar o que seria uma herança, tá? Tem aqui uma pequena ilustração, tá? Para que nós possamos entender. Como podemos ver aí, a classe, no caso a classe não, mas vamos passar isso para o nosso dia a dia, né? O pai ele tem características próprias, né? Ele tem um olho azul e cabelo loiro. Quando o pai ele tem um filho, né? Ele vai ter, no caso aí, o filho vai herdar, vai pegar características do seu pai. Ou seja, pode ser que pegue olho azul, né? O filho, e a filha pode ser que pegue cabelo loiro. Ou o filho pode pegar cabelo loiro, né? Herdar isso do seu pai, cabelo loiro e olho azul. Normal, não tem problema nenhum. Isso é no nosso dia a dia, a gente vê isso em qualquer lugar. Quando a gente relaciona um pai e um filho, a gente vê que eles têm semelhanças. E isso se chama herança. Nós herdamos isso dos nossos pais. E além dessas características visuais, a gente também herda características que a gente não consegue ver, né? Que aí o que entra no C Sharp? O que entra na orientação a objeto? Por que nós temos a classe normal e uma classe que pode ser herdada, né? Imagine que você tem lá, vamos supor aqui, vou até ilustrar aqui para vocês verem. Vamos supor que aqui eu tenho a classe pessoa, tá? Pessoas, certo? Que eu tenho a classe pessoas. Então vamos imaginar que a classe pessoas ela tem os atributos dela, tá? Para quem não sabe exatamente como que é, o que é atributo, como que funciona a classe, o ideal é que veja uma outra videoaula para que possa entender o que seria uma classe e os atributos, tá? Então vamos lá. Aqui a pessoa ela tem nome, né? Toda pessoa tem nome. Ela tem idade, né? Tem data de nascimento, né? E vários outros itens como RG, CPF. Então ela tem todos esses atributos, tá? O que acontece na orientação em objeto? Quando nós temos a classe pessoas no caso, a gente quer generalizar. Então, ou seja, digamos que aqui, em um cenário que não é muito difícil, mas vamos por aqui, que aqui seja... vamos imaginar um contexto seguinte. Um condomínio. Vamos supor um condomínio, né? Condomínio, ele tem morador, certo? E ele tem prestador de serviço, correto? Então, coloquei morador, tá? Aqui vai passar a ser prestador de serviço. Tá? Então, eles têm isso aqui. Ou seja, morador é igual a pessoa, não é? Prestador de serviço é igual a pessoa. Então, o que a herança faz para facilitar a nossa vida na hora de programar? Imagine que o morador, eu tenho que colocar todos os atributos do morador. Ou seja, eu ia ter que colocar todo esse código que está aqui em cima. Todo esse código aqui. Na classe morador. Né? Então, tá aqui o código. Eu ia ter que colocar tudo isso aqui. Tá bom? Faz sentido eu colocar aqui e ter que colocar aqui novamente nesse campo? Não ia ser mais trabalhoso? Ia. Nós íamos ter mais trabalho. A gente ia ter que criar 3 classes, né, teoricamente, para usar os mesmos atributos, para fazer as mesmas funções. Então, o que a herança faz? Quando eu tenho uma classe normal no Visual Studio e aí eu faço a herança, todo o meu conteúdo que tem na classe pai, que a gente chama classe pai, isso aqui, né, ele herda para o filho. Ou seja, o morador atribuiria direto o valor nome, idade, data de nascimento, RG e CPF. Ele é direto, tá? Isso por comando simples e fácil, tá bom? E o prestador de serviço, por sua vez, também,
ou seja, eu reaproveitaria o código que está aqui em cima. Ah, mas então por que eu vou criar a classe morador? Porque o morador, ele pode ter apartamento, né? Apartamento. Ou unidade, né? Não sei. Unidade. Certo? Já o prestador de serviço, ele não tem unidade, ele não tem apartamento. Mas ele tem crachá. Crachá. Certo? Ou seja, isso daqui, o prestador de serviço tem um atributo que o morador não tem. Por isso que não faz sentido eu colocar tudo aqui. Entendeu? Então, isso é o diferencial e porque utilizamos a classe, no caso, com herança. Tá? Vamos aqui para a programação, fazer um exemplo básico. E vou mostrar como que funciona a princípio e depois eu mostro um exemplo básico. Vamos criar um projeto simples, comum. A gente clica em Windows Form, normal. Aqui a gente pode colocar herança. Eu já tenho um projeto chamado herança, então eu vou colocar herança 1, tá? Vocês podem nomear como vocês quiserem. Tá criando aqui nosso Windows Form, tranquilo. Vamos aqui no Solution Explorer, vamos criar aqui uma classe. Então a gente clica com o lado direito, aqui na herança, né, no nosso projeto, e adicionar classe. Vamos nomear essa classe como pessoas, igual o exemplo que nós utilizamos. Então aqui, para quem já conhece a classe, aqui eu tenho o campo, classe, e aqui eu tenho onde eu posso pôr os atributos e os métodos, tá? Vamos criar uma nova classe, morador. Então, new class, morador. Tranquilo. Então vamos entender o que funciona, como que funciona. Eu tenho aqui a classe, ela é privada, porque ela não tem nenhuma nomenclatura aqui antes, ou public ou private, né? Então a gente tem que declarar que ela vai ser pública para a gente poder utilizar os métodos. Então a gente coloca aqui public, tá? Aqui dentro a gente coloca os atributos que a classe pessoal possui. Ou seja, vamos voltar aqui no exemplo. Aqui no exemplo, ele vai ter nome, idade, data de nascimento, RG, CPF, certo? Então, cadê aqui? Vamos abrir aqui, colocar aqui. Então, eu tenho todos esses atributos. Vamos colocar string, vamos colocar public, string, né? Tá, aí a gente coloca aqui ponto e vírgula. Como na verdade não é interessante eu colocar todos os dados, vamos só colocar o que para que a gente possa entender o conceito, né? Então vamos lá, nome e sobrenome. Senão a gente vai ficar aqui implementando um programa e aí vai ser a videoaula se tornar mais longa, né? Então, aqui na classe pessoa, eu coloquei que ele vai ter vai ter os atributos nome e sobrenome, normal, tá? Eu poderia fazer uma lista enorme aqui com atributos, seja quais for, tá? Mas como a videoaula tem que ser curta, então vamos lá. Aqui na classe morador, aqui nós temos a classe morador, certo? A segunda classe que nós criamos, que vai diferenciar uma coisa da outra do prestador de serviço. Vamos criar de prestador de serviço também, para que possa ser compreendido melhor. Prestador de serviço. Tá? Então, prestador de serviço está aqui. Beleza. Vamos tratar aqui a parte de morador. Então, a parte de morador, pra gente, é simples, é fácil. Pra gente dizer que a classe morador, ela herda os dados do pai, que seria a pessoa, a gente vai fazer o seguinte. Na frente do morador, a gente coloca 2 pontos, pessoa. Tá? Olha lá, já apareceu, tranquilo. O que acontece? Aqui eu já consigo acessar os dados da classe pessoa, tá? Ah, mas como? Vamos lá, aqui a gente pode fazer o seguinte. A gente coloca mais uns atributos, né? Porque o morador tem outros atributos, certo? Vamos ver os atributos que o morador tem. Ele tem apartamento. Então vamos lá. Apartamento, a gente diga aqui string apartamento. Tá? E a gente cria um método aqui dentro. Vamos criar qualquer método. Então vamos criar aqui public
void pegar dados, tá? Só um exemplo, pegar dados, para que vocês possam ver. A gente abre aqui, fecha. Vamos ver se ele está funcionando. Vamos colocar aqui nome. Olha lá. Repare só. Eu não tenho aqui nos campos aqui em cima, eu não tenho nenhum atributo nome. Não tenho. Se eu colocar aqui, por exemplo, qual é o outro campo que tem na classe pessoa? É o sobrenome. Se eu colocar o S, sobrenome aparece. O que é isso? Eu estou pegando os dados, eu estou dizendo para minha classe morador, ó, você pertence, você tem atributos da classe pessoa. Então, quando eu for precisar de fazer algo, eu vou usá-los. É isso que eu estou dizendo para minha classe morador, tá? Então, é simples, a herança funciona dessa forma. O resto, o que você for agregar, o que você for fazer, utilizar os atributos, não tem segredo. É a mesma coisa que você usar uma classe. Na hora que você for fazer, talvez aí mandar uns dados, no caso, utilizar para gravar dados no banco de dados, por exemplo, um void aqui que ele não retorna valor nenhum, você pode digitar aqui nome normal, que vai receber um valor, né? E depois usar o apartamento também, que você pode usar o apartamento. Deixa eu só fechar aqui. Apartamento. Ele vai dar erro normal, tá? Daqui eu vou mostrar para vocês um programa que já está bem estruturado para que se torne um pouco mais rápido. Então vocês entendem que aqui, por conta só desses dois pontos e a classe aqui, ele obtém todos os dados que tem na classe pessoa. Se eu colocar aqui, por exemplo, vamos lá, colocar aqui idade. Se eu colocar idade, atualizei a classe pessoas, tá? Salvei aqui, vim aqui. Ah, bom, no método eu vou colocar idade agora. Tá lá, idade, eu consigo utilizar o atributo idade, né? Ah, mas e o prestador de serviço, ele vai herdar os dados? Não, não vai. Por quê? Porque eu não coloquei a herança aqui. Vale a pena, não sei, às vezes pode ser que a gente acabe se confundindo, mas tem lógica eu colocar aqui, o meu prestador de serviço, ele herda do morador? Não tem lógica, né? Se o meu prestador de serviço herdar do morador, para que eu preciso da classe pessoa? Não preciso. Então o ideal é que aqui ele herde da pessoa também. Ah, mas aí você vai ter duas heranças uma em cada classe? Sim, porque um prestador de serviço também é uma pessoa. Ele também tem os dados que está na classe pessoa, tá? Então a herança nada mais é que isso. Eu tenho um sisteminha que eu já fiz aqui, já deixei pronto para ilustrar melhor. Vou abrir aqui para vocês. Vou explicar. Eu tenho o cadastro de cliente, tá? Eu tenho esses campos. Normal. Deixa eu ver quanto tempo que tem aqui de vídeo já. 13 minutos. Eu tenho o campo Form 2. Esse campo Form 2 é o que ele vai apresentar o que eu digitar aqui. O que eu digitar, aliás, aqui, né? Se eu colocar aqui o nome, o meu nome, o telefone e tal, tudo, ele vai aparecer aqui. Ah, mas é simples? É simples. Porém, a gente faz isso usando as classes. Então a gente vem com a classe pessoa e com a classe morador. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Começando por aqui. Aqui eu fiz o seguinte. Deixa eu dar um enter aqui. E vamos reparar esse comando isolado. Morador, eu instancio, né? E estou passando aqui, instanciando a classe morador, que é essa daqui, tá? Instanciei ela. Estou passando todos os parâmetros, todos os valores que eu quero que seja atribuído, tá? Então assim, na classe pessoa eu tenho a variável nome e a variável tel, que significa telefone. Na classe morador eu estou herdando, né? Herdando os atributos da pessoa e estou adicionando mais dois outros atributos, porque o morador ele tem endereço e tem CEP, tá? Aqui é o método. Aqui eu estou dizendo que ele vai retornar um valor string com tais dados, tá bom? Então, vamos lá. Vamos comentar aqui. Isso aqui ele é método de retorno. Ponto. Aqui são atributos, certo? Atributos da classe morador. Aqui é a classe morador. Pessoa, aliás. Classe pessoa.
comentar aqui na frente, herança, vou comentar aqui, tá? Pra vocês, de repente, se quiser pausar o vídeo e ver. Herda da classe pessoa. Ponto. Então, aqui, normal. Método, tranquilo, sem problema. Aqui na parte do Windows Form, tá? Na parte do Windows Form, no botão, na ação do botão, então eu instanciei o valor, eu instanciei a variável morador, a classe morador, utilizei os campos nome, que pertence à classe pessoa, tá? Utilizei o campo tel, que pertence à classe pessoa também, e utilizei os dois campos endereço e CEP, que pertence à classe morador, tá bom? Aqui eu executei o método que vai me dar o retorno, ou seja, eu clico aqui, ele vai fazer esse comando aqui, ó, ele vai executar, vai passar esse valor, esse valor, esse valor e esse para cá. Ele vai passar para cá e aí para aqui também. Quando eu executar o método de retorno, que é dados do morador, esse método aqui, ele vai me retornar todos os valores de volta para o form. Aqui no form eu executei uma mensagem, ele vai me dar uma mensagem dado salvo com sucesso, e estou passando aqui dentro um parâmetro com novo nome, que é a mesma variável, novo tel, novo endereço e novo CEP. Estou passando tudo para o form 2, ó. Form 2, eu quero que ele abra, ele vai ser um novo form 2 e abrir.show, que é abrir, tá? Então, vai aparecer todos os dados aqui. Vamos fazer um teste rapidinho, para que a videoaula não prolongue. Então, vamos lá. Nome, endereço, teste, telefone 2222 e CEP 344. A gente dá um cadastrar, dados salvo com sucesso. Tá aqui. Os dados foram transferidos de um form para o outro, tá? Mas isso é fácil fazer? Eu poderia ter passado direto, não precisava usar classe, tá? Só para vocês entenderem. Mas, como a intenção é mostrar a funcionalidade da classe e a herança, a gente mostrou que está funcionando, tá? Então é isso, pessoal. Essa é a parte de herança. Depois eu trago outros vídeos, talvez com a classe abstrata, tá? E procuro trazer também um outro vídeo com a interface, tá bom? Então, por enquanto é isso. Agradeço, espero que tenham compreendido. Qualquer coisa, deixe um comentário e aí a gente pode tentar se ajudar aí com comentários e tudo mais, tá bom?